Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles chuva para mim de todo o coração. Shabbat Shalom. Quanto tempo, né? Acho que tem mais de um mês que eu não faço um vídeo, mas agora estou de volta. Eu passei 2 semanas na Flórida, visitando a minha família, e eu também estava mudando, por isso que eu não tive a oportunidade de fazer os vídeos das porções semanais, mas hoje, para a glória do Senhor, estou aqui para fazer o Parashá HaShavuá, que são as porções semanais, e nessa semana, que é a semana número 48, nós vamos falar sobre Shoftim em hebraico. E é a porção que está em Deuteronômio, em hebraico se chama Devarim, capítulo 16, versículo 18 até o capítulo 21, e desculpa que eu estou olhando assim, porque eu estou olhando a tela aqui, capítulo 21 até versículo número 9. E essa porção é muito rica, tem muita informação nela. Inclusive, o meu estudo, que foi assim, está sendo o primeiro estudo de muito tempo, vai ser um pouco resumido, e assim mesmo eu consegui tirar bastante instruções, bastante informação dessa porção. E focalizei no título da porção, que é Shoftim. Então, a palavra Shoftim se escreve assim em hebraico, e a gente sempre tem que lembrar que hebraico lê da direita para a esquerda, por isso que eu sempre coloco isso para a gente lembrar. E a palavra Shoftim é o plural da palavra Shafat, que significa juiz, né? Então, a palavra Shoftim é simplesmente juízes. Então, essa porção dessa semana está falando sobre juízes. E aí está a palavra raiz Shafat em hebraico. Na cultura de Israel, o povo de Deus, o povo de Yah, o Eterno, eles usavam juízes para governar o povo. Quando a gente pensa em juiz, a gente pensa no tribunal, pensa naquela pessoa com aquela roupa que está julgando os criminosos, né? As pessoas que cometeram crimes ou que foram acusados de cometer crimes. Mas para o povo de Israel, principalmente nessa época, os juízes governavam sobre o povo. Sim, eles julgavam o povo, mas eles também governavam. O Shafat, ou juiz, dava a sentença, mas ele não cumpria o julgamento. Então, o dever deles era de conhecer a lei e julgar o povo que estava quebrando a lei. Mas eles não faziam nada mais do que isso. O cumprimento da punição ou da consequência da lei ter sido quebrada era feito pelos oficiais. Então, se a gente fosse comparar na cultura de hoje que nós vivemos, né, os juízes eram equivalentes ao governo e os oficiais eram equivalentes aos policiais. Né? A irmã Tânia Teresa, uma pastora que eu amo muito, que me ajudou muito, e ela é uma juíza no Brasil. E ela explica sempre isso, né? Ela sempre dizia que Deus ensinou ela tudo o que ela aprendeu como juíza para ela entender melhor o mundo espiritual. E ela dizia assim, que quando ela julgava algo na justiça, na corte, ela não saía da corte e ia atrás do criminoso, não prendia o criminoso, não fazia nada disso. Ela simplesmente fazia o julgamento. E aí os policiais, os oficiais, é que iam fazer aquela sentença se cumprir, ou seja, pegar fisicamente aquela pessoa e prender. E assim também era com o povo de Israel, principalmente nesta época. Então, essa é uma comparação interessante, porque é assim que a gente não entende, às vezes, de onde vêm as coisas que nós fazemos hoje, né? E, assim, muitas dessas coisas vieram da própria... não somente da palavra de Deus, mas da maneira que Deus estabeleceu as coisas, da maneira que Ele criou as coisas. Então, aqui está um versículo chave desse estudo,
que está em Deuteronômio 16, versículo 18. Nomeiem juízes e oficiais para cada um de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Achei interessante, para que eles julguem o povo com justiça. E nós vamos, é o que nós vamos focalizar no nosso estudo dessa semana, essa porção. Então, eu separei aqui 3 temas. O primeiro tema é 2 níveis de idolatria. E qual que é o mais perigoso? Nós vamos falar sobre os níveis de idolatria. É interessante que essa porção já começa falando sobre idolatria, e por isso que eu coloquei isso como primeiro tema. O segundo tema é se nós devemos ou não devemos julgar. Né? Na cultura hoje, quando você julga uma pessoa ou corrige uma pessoa, não é bem recebido. Então, nós vamos aprender se nós devemos fazer isso ou não e como devemos fazer. E, por último, nós vamos aprender a diferença entre justo e justificado. São 2 coisas diferentes, viu, gente? Ser justo é uma coisa, ser justificado é outra. E nós vamos aprender sobre isso usando o hebraico. Então, vamos lá, vamos começar. Como sempre, eu começo com a palavra de Deus, e eu sempre procuro começar com a palavra de Deus em hebraico, porque é em hebraico que a gente vai retirar as lições preciosas que a gente normalmente não vê quando estamos estudando na nossa linguagem, porque a tradução muitas vezes perde contexto, perde até um pouco do seu significado. Isso acontece até hoje, quando a gente vai de um país para o outro e traduz as coisas. Às vezes você vê um filme que foi feito nos Estados Unidos em inglês, e aquelas pessoas que conhecem o inglês e o português e depois assistem esse filme em português, entende exatamente o que eu estou dizendo, porque muitas vezes é até um pouco cômico como as coisas são traduzidas, porque perde um pouco do contexto, perde a cultura, e tem gíria e muitas coisas que são difíceis de traduzir. Então, imagina uma linguagem que já é considerada até morta, né? O hebraico original. Então, quando a gente estuda a palavra no seu original, a gente consegue ver muitas coisas que normalmente a gente não vê. Nós vamos ver isso agora. Então, antes da gente começar, gente, eu estou voltando agora no ritmo do YouTube, então eu esqueci de dizer o que normalmente todas as pessoas que estão no YouTube dizem, né? Se você está gostando deste estudo, está gostando da informação que você está recebendo e quer ajudar esse canal, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar o vídeo, e também, se no final deste vídeo você achar que foi algo que acrescentou coisas na tua vida, que vai te ajudar, não se esqueça de, como se diz, como eu falo, subscribe, né? Inscrever, desculpa. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber mais estudos no futuro. Isso tudo ajuda o canal e a minha intenção é ajudar a você a se aproximar mais de Deus. Então, se eu estou fazendo isso e você estiver interessado de aprender mais, não se esqueça de se inscrever no canal também, tá bom? Então, vamos lá. Deuteronômio 16, versículos 20 a 22, diz o seguinte: siga única e exclusivamente a justiça para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra do Senhor, o seu Deus. E não levante nenhuma coluna sagrada, pois é detestável para o Senhor, o seu Deus. Eu coloquei detestável para o Senhor, o seu Deus, em vermelho, porque em algumas traduções até dizem que o Senhor odeia, é uma palavra muito forte, odeia essas coisas. E essa palavra em cor de rosa, poste sagrado, em hebraico, é o nome de uma deusa da antiguidade, uma deusa que era adorada pelos assírios, pela Babilônia e pelas pessoas de Canaã, dos cananitas, né? E eles adoravam essa deusa, ela se chamava Asherah.
Então, se você olhar em cor-de-rosa em hebraico, a palavra ali é Asherah. Então, eu não sei por que foi traduzido como poste sagrado, mas que na verdade eu entendo e sei o porquê, mas para quem não entende a história e quem não entende como se diz, a história sobre essa deusa e de onde ela veio e de como surgiu tudo isso, você não entende o porquê que quer dizer poste sagrado. E essa palavra poste sagrado não traz esclarecimento ao porquê que Deus odeia tanto isso. E o Deus odeia as pessoas que fazem isso. Isso requer um estudo muito profundo, mas o meu ponto e o meu foco aqui é que nós vamos falar sobre idolatria. Por isso que eu disse que o primeiro tema foi idolatria, porque logo no princípio do estudo da porção, já começa a falar sobre idolatria, né? E essa deusa era a esposa de Baal, o famoso Baal, né? Que todo mundo sabe, que estuda a palavra de Deus, que estuda o povo de Israel, sabe quem é o Baal. Mas a esposa dele, muitas vezes, ninguém conhece quem que era a esposa de Baal, que é um Deus que era adorado, e o seu símbolo era o sol, e a sua esposa, o símbolo dela é a lua. Então, eles adoravam, e o filho deles, Tamuz, é a estrela. Então, era a trindade oposta à nossa trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a trindade divina, a trindade original, né? A família celestial original. E esse Deus falso, esses deuses falsos, era a trindade do mal, era conhecido como a trindade do mal. E eles têm vários nomes dependendo da cultura, né? Muitas pessoas já ouviram falar de Nimrod, que é o mesmo, ele é o mesmo Baal. Então tem vários nomes, mas são os mesmos personagens que reaparecem em todas essas culturas que eram pagãs, eram idólatras. E Deus odiava os costumes deles, porque eles sacrificavam crianças, comiam coisas imundas, né? Bebiam sangue, se cortavam. Todos esses costumes ligado a estes deuses falsos. Por isso que Deus odiava esses costumes, odiavam as pessoas que faziam o mesmo. Então vamos lá. 2 níveis de idolatria. E qual que é o mais perigoso, né? Essa palavra em hebraico é Devarim, que é o nome do livro que nós estamos estudando. Deuteronômio em hebraico é Devarim. E a palavra Devarim quer dizer palavras. Nas palavras, ou no Devarim do Eterno, podemos ver a advertência contra 2 níveis de idolatria. Né? O que nós chamamos de 10 mandamentos, em hebraico são Devarim, são as palavras do Eterno. São as coisas que ele pronunciou no Monte Sinai, dando instruções ao seu povo, e também é considerado o Ketuba, que ele escreveu com seu próprio dedo, que é aquele contrato de casamento que a gente já falou em outros estudos, né? Se você não sabe do que eu estou dizendo, você pode ver outros estudos que eu vou colocar aqui, que falam sobre o Ketuba e o Devarim. Então, nas palavras do Eterno, ele já adverte sobre 2 níveis diferentes de idolatria. Vamos ler o que diz em Êxodo 20, que é Devarim. Não, são os Devarins, as palavras do Eterno, né? Dizem que são as 10 palavras que ele pronunciou. Êxodo 20, versículo 3 a 6 diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. É muita coisa em poucas palavras, né? Deus, ele não desperdiça a palavra. Quando ele fala,
A gente tem que realmente mastigar, a gente tem que realmente meditar naquilo que ele está dizendo para a gente tirar todas as lições que ele tem ali. Então a gente vê que o primeiro nível é bem óbvio, é o versículo 3, né? Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro nível de idolatria. Se você adorar qualquer outro deus, isso é idolatria. E é muito óbvio, não tem assim muito que examinar ou entender. Toda pessoa que adora outro deus além do Criador é idólatra. Tá? E está escrito isso no terceiro versículo de Êxodo 20 e também em Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Lembra que Deus, tudo que ele quer confirmar, ele fala 2 vezes ou mais. Ele fala que toda verdade é estabelecida com 2 ou mais testemunhos. Ele repete tudo no mínimo 2 vezes quando é importante. Mas, na minha opinião, o segundo nível é o mais perigoso, porque não é tão óbvio. Ele não é tão óbvio. Então é mais perigoso que o primeiro é óbvio. Se você estiver quebrando, fazendo idolatria ou quebrando este mandamento no primeiro nível, você sabe o que você está fazendo. Você está fazendo de propósito, tá? Então é óbvio, e se você estiver quebrando é porque você quer. Mas o segundo nível é perigoso por quê? Porque não é sutil, não é tão óbvio. Então as pessoas podem estar cometendo esse nível de idolatria sem saber, né? E é quando você coloca qualquer coisa, ali está escrito, não faz nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Ou seja, qualquer coisa nessa terra, qualquer coisa que estiver nessa terra, que você colocar acima de Elohim, se você colocar acima do Todo-Poderoso, isso é idolatria também. E inclui a nós mesmos, né? A palavra ensina que Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão tentando retornar o favor e fazendo um Deus a imagem e semelhança dele mesmo, um Deus que nos agrada, um Deus que se encaixa com a gente como nós somos, e não o verdadeiro Deus. É muito perigoso fazer isso. Por isso que eu digo que é o nível mais perigoso, porque é um nível que a gente já é inclinado a fazer isso, a gente já tem a tendência de fazer isso, e é fácil de fazer isso. A gente às vezes faz até sem querer. Eu sempre peço ao Senhor, meu Deus, eu peço a Ele para sempre sondar o meu coração e me ajudar a tirar ali tudo que não pertence a Ele, tudo que não vem dele, porque o nosso coração é muito enganoso. E se a gente deixar levar pelas nossas emoções, o nosso coração, ou aquilo que nós pensamos, nós acabamos criando ídolos dentro de nós mesmos ou ídolos fora de nós. Pode ser um carro que você gosta, uma casa, uma pessoa que você ama, seu filho, sua esposa. Qualquer uma dessas coisas pode se tornar um ídolo se a gente não ter cuidado de sempre estar se examinando e se corrigindo diante de Elohim, o Todo-Poderoso. Ok. Nós podemos também ver no 5º versículo dessa passagem, desse capítulo, como é sério as consequências de idolatria. Né? A gente vê lá que sou o Deus zeloso que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então é muito sério idolatria, é muito sério idolatria. É tão sério que se torna uma maldição hereditária, uma maldição que pode passar até para próximas gerações. Então é algo muito perigoso e que Deus leva muito a sério isso. Então a gente deve guardar para que isso não aconteça. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa semana eu comecei a fazer os estudos novamente e durante essa semana eu vi vários vídeos me advertendo sobre certas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus. E eu não queria falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar sobre coisas que levam a controvérsias, né? que podem causar as pessoas ficarem chateadas. Mas o Senhor, ele falou tantas vezes comigo que eu não tenho como não adverter as pessoas do corpo de Cristo
E se eu ofender alguém, é por amor e por obediência ao Todo-Poderoso. Então eu vou ter que falar, porque até mesmo no estudo que eu estava fazendo hoje, essa palavra da Asherá, que foi traduzido como poste sagrado, ou coluna sagrada, também liga ao que Deus já estava me mostrando essa semana. Então, não tem como a gente sair fora da vontade do Espírito, né? A gente tem que obedecer o Espírito Santo. Então, a verdade, ela liberta a gente, mas antes de libertar, ela incomoda. Eu sempre falo isso. A verdade liberta, isso é verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes de libertar, ela incomoda. Principalmente quando está tocando em algo que é seu, que você gosta. Aí incomoda mesmo, né? É difícil, gente, é muito difícil. Mas no final, a gente está sempre alegre, porque a verdade liberta. Então eu estou falando isso em amor, mais uma vez. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios 27, versículo 6. Então, eu prefiro ferir alguns de vocês e ferir o sentimento de alguns de vocês com a verdade, do que ser um inimigo que te enche de beijo. Ou seja, ser uma pessoa que não corrige com amor e está vendo uma pessoa andando no caminho errado e não fala nada e fica... Ou seja, é falso, né? É falso e não é bom. E essa porção é toda ligada a julgamento, é toda ligada a esse tipo de julgamento que nós vamos aprender mais. Mas pronto, eu já acho que eu já como se adverti o suficiente, porque a próxima frase vai ser a que vai incomodar muita gente, tá? Então, a porção dessa semana liga diretamente nesse assunto, como eu disse. A palavra Asherá é ligada diretamente a duas tradições humanas que a igreja celebra hoje. A igreja em geral, que eu digo, né? A igreja que se chama pelo nome do Senhor, que chama de seguidores de Jesus Cristo e de Yeshua, mas eles seguem tradições humanas. E infelizmente, como eu acabei de falar, é algo que eu aprendi o ano passado e demorou muito para Deus me libertar disso. Mas agora que eu estou liberto, e nós estamos chegando nessa época, né? Estou falando sobre Natal. Natal e Páscoa são duas tradições humanas. E quando eu digo Páscoa, não é uma Páscoa bíblica. Em inglês chama Easter, né? Que tem o coelhinho da Páscoa, os ovos. Essas duas palavras, em inglês é Easter, é ligado diretamente a essa deusa. Ishtar é o nome dela em hebraico e foi transliterado para Easter em inglês. Então, o Easter e o Natal são, infelizmente, para quem ainda não conhece isso ou não sabe sobre isso, você tem que fazer uma pesquisa profunda e ver a origem dessas festas, né? Dessas festas que são celebradas hoje no meio do povo de Deus. E como eu disse ali, como você viu ali, Deus odeia isso, odeia. Não tem palavras menos radicais do que odiar algo, né? E a gente tem que estudar para entender o porquê que Deus odeia isso. E aí, depois, se você fazer esse estudo e procurar entender a razão que isso é algo que não agrada ao Senhor, ao Todo-Poderoso, e aí você decidir que você não se importa com isso, ou então se você nem quiser pesquisar, eu fiz a minha parte de te falar a verdade, tá? Foi difícil para mim, eu não estou falando que é fácil, foi difícil para mim porque eu cresci a minha vida toda celebrando essas festas, e o mundo inteiro celebra essas festas. Então, não é algo fácil, mas como eu disse, né, a verdade primeiro incomoda, depois liberta. Isso vai caber a cada um de vocês a fazer um estudo mais profundo sobre isso e ver a origem destes festivais, tá? O livro de Juízes, que chama Shoftim em hebraico, é o livro de Juízes, conta detalhes
como o povo de Israel se desviou da presença dele, porque começaram a adorar a Baal e Asherah, né, Ishtar. Então, não é somente o livro de Juízes, hein? Se você ler o Antigo Testamento, em Reis, em Crônica, tá na história toda de Israel, como o povo sempre voltava a fazer ídolos e levantar pilastras e levantar altares para esses deuses falsos, porque era ligado com a cultura do povo ao redor e eles assimilavam aquilo. E a gente, infelizmente, o povo de Deus hoje está fazendo a mesma coisa, se assimilando às nações e copiando as nações, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, né? Será que Deus aceita? Porque eu já ouvi falar, já vi muitas pessoas falar que isso não significa, quando eu estou fazendo Natal, festa de Natal, fazendo essas coisas da cultura, não é o que significa para mim, e eu estou ali adorando a Jesus Cristo, celebrando o aniversário de Jesus Cristo. Será que Deus realmente aceita esse tipo de adoração? Né? Quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles estavam prestando cultos a Elohim, prestando cultos ao Senhor, né? a Yah, ao Todo-Poderoso, mas eles estavam fazendo isso de forma incorreta. E Deus, lá do monte, falando com Moisés, ele falou, desce lá porque eles estão adorando outros deuses. Se você lê cuidadosamente essa passagem, você vê que eles estavam fazendo uma festa ao Senhor, uma festa a Ele, dedicada a Ele, adorando o bezerro de ouro. Mas Deus não aceitou. Deus não aceitou. Ele não aceita esse tipo de adoração. Né? Esses são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos teus antepassados, deu a você como herança. Destrua completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimam os seus postes sagrados. Mais uma vez, essa mesma palavra, postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem o nome deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles. A gente não pode, eu já ouvi gente falando, nós podemos resgatar as coisas do mundo, resgatar. Vamos resgatar o Halloween, vamos fazer esse Dia das Bruxas, mas vamos resgatar e santificar aquilo para Deus. Não funciona. Não funciona e Deus não aceita, gente. Está muito claro na palavra. Não adorem ao Senhor, o seu Deus, como eles. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel, Shema Israel, Shema. Assim diz o Senhor, não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais dos céus, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore na floresta, ou da floresta, um artesão a modela como... Desculpa, deixa eu beber aqui água, eu estou engasgando. O artesão a modela com seu formão, enfeita-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Nem tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal e nem bem. Não vai fazer nada. Está falando dos ídolos, né? Eu já ouvi muitas pessoas ligarem essa passagem diretamente à árvore de Natal
Eu não acho que aqui está falando de árvore de Natal. Mesmo que está falando que corta uma árvore na floresta e enfeita com ouro e prata, que parecem uma ilustração de uma árvore de Natal, mas eu não acho que está dizendo isso. Está dizendo que eles simplesmente cortam uma árvore, pegam a madeira e fazem um ídolo. Eles fazem uma escultura dos ídolos, né? Mas uma árvore de Natal é mais ou menos isso. E aí o que eu estou falando, você tem que estudar com mais profundeza a origem de tudo isso. De onde veio esses costumes? O que significa uma árvore de Natal? Por que existe a árvore de Natal? Por que a gente põe os presentes debaixo de uma árvore de Natal? Por que existe Papai Noel? Quem é o Papai Noel? De onde veio? Procure entender todas essas coisas. E no nível mais superficial, o Natal é uma festa que é muito ligada às coisas materiais, as pessoas gastam dinheiro, ficam endividadas, come muito, mais do que deve. Ou seja, não tem nada, eu não vejo nada bom no Natal. A gente mente para as nossas crianças, falando que existe um homem que vai dar presente para elas, se elas forem boazinhas. Então, ou seja, inclui mentira, inclui consumo, inclui... eu não vejo nada positivo nem na superfície, mas se você estudar a origem destas coisas, de onde vêm essas coisas e por que elas existem, você vai ficar espantado, e não vai querer saber mais nada sobre o Natal, de participar desse tipo de festa. E aí eu vou encerrar aqui esse assunto. Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão ficar chateadas, eu sei que vai ter pessoas que gostam dessa época do ano, e eu não sei o que te dizer, a não ser que você tem que estudar a palavra e estudar a origem destas coisas, e aí você faz o que você acha que é certo, e é entre você e o Pai, tá? Fica assim entre você e ele, porque eu não vou te falar o que dizer, o que você deve ou não deve fazer. Eu só vou te falar o que a palavra de Deus ensina. E aí cabe a você a ler, entender e seguir da forma que você achar que deve ser feito. Mas aí fica entre você e Deus e o Espírito Santo, tá bom? Então é isso. Vamos para o próximo tema. Nós devemos ou não devemos julgar? Essa porção dessa semana está sendo um pouco assim, cheio de coisas que podem incomodar as pessoas, mas é o que Deus colocou para mim compartilhar com vocês nessa semana, tá? Então, nós vivemos em dias, nós estamos vivendo em dias más, né? A palavra de Deus nos adverte sobre o que nós estamos passando hoje, que é perto da volta de Yeshua, a volta do Salvador, na sua segunda vinda, né? Que ele vem buscar a sua noiva. Então, nós estamos vivendo em dias que é considerado errado julgar as pessoas. Quando a gente corrige uma pessoa, ela já fica... Não me julgue, cada um do seu jeito, você faz do jeito que você quiser e eu faço, não julgue, né? E é considerado amor, você aceitar as pessoas como elas são e ser tolerante a qualquer coisa, que é exatamente o contrário do que significado da palavra amor, né? Então, a gente vive uns dias muito difíceis. Então, a pergunta é essa: nós devemos ou não devemos julgar? Eu acho que a resposta é sim, mas existe uma maneira correta, tá? Então, vamos lá ver o que a palavra de Deus diz. Não, mais uma vez, aquele versículo que eu li no começo do estudo de Deuteronômio 16, 18, termina, que eu pus em cor de rosa, para que eles julguem o povo com justiça. Então, a gente deve julgar, Deus, não somente nós devemos julgar, mas o próprio Eterno, o próprio Elohim, o Criador, ele ordenou que a gente convocasse e nomeasse juízes. Para quê? Para julgar. Ele não ia dizer para as pessoas escolherem juízes se não era para julgar, né? Mas a gente deve julgar com justiça. O que significa julgar com justiça? Vamos aprender. Primeiro, o juiz deve ser justo. Para julgar com justiça, o juiz tem que ser justo. Significa que antes de julgar temos que obedecer a mesma lei
e os mesmos ensinamentos. Nós não podemos ensinar algo que a gente não pratica, ensinar algo que a gente não entende, ou julgar por algo que a gente não pratica ou entende. Mateus 7, versículo 4 e 5 diz: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, enquanto há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Né? Muitas vezes as pessoas que estão sempre julgando, que julgam o tempo todo, está sempre julgando os outros, está sempre julgando, são as pessoas mais cegas. As pessoas que não olham para si mesmas e não vê os seus próprios defeitos e ficam tentando corrigir os outros para se sentir melhor, para se sentir mais santo ou mais próximo de Deus. Não devemos julgar desta forma. A maior razão que eu digo isso é pelo que nós vamos entender no segundo. Segundo, o juiz deve lembrar que será julgado da mesma forma e veracidade que julga o próximo. Mateus 7, 1 e 2, que é antes desses versículos que eu acabei de ler, diz o seguinte: Jesus falou isso é Yeshua falando. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. É interessante, parece que está contradizendo, né? Parece que, peraí, você acabou de falar que nós devemos julgar, que Deus escolhe juízes, e agora Yeshua está falando, não julgue. Mas aí é uma palavra diferente. Por isso que eu digo que o original, a linguagem original, que é muito mais rica, nos dá essas lições que a gente não entende com as traduções. A palavra julgar ali quer dizer vingança. Não façam vingança, não, ou seja, né, a palavra mesmo diz olho por olho e dente por dente. Isso é vingança, não é juízo, não é justiça, é vingança. E ali Jesus estava falando, Yeshua estava falando, não façam vingança, porque vingança pertence ao Senhor. A palavra de Deus ensina que vingança pertence a Ele. Então nós não devemos ter vingança das pessoas. E a gente tem que lembrar que da mesma forma que a gente julgar os outros, nós vamos ser julgados. Então, se a gente julgar com justiça, julgar corretamente, nós vamos receber o mesmo tipo de justiça, o mesmo tipo de julgamento, porque nós vamos ser julgados também, todos nós vamos ser julgados. Deus, Ele nunca disse que nós íamos ser livres nem de tribulação e nem de juízo. Muito pelo contrário, Ele começa o seu juízo com o seu povo, Ele começa a julgar o seu povo, tá? Ele nos prometeu nos livrar da sua ira, é diferente, livra da ira. Ele não livra da tribulação e nem do juízo, mas da ira, tá? Então nós, como povo de Deus, nós somos livres da ira de Deus, mas não de ser julgado e nem de tribulação. Lembre-se disso, porque nós estamos vivendo os últimos dias e muitos evangélicos, muitos daqueles que seguem a Cristo, pensam que a gente vai ser arrebatado e não vamos passar por nada, mas não é o que a Bíblia ensina. Se você estudar Mateus 24, que são as palavras do próprio Yeshua, você vai ver ali que nós vamos passar por tribulação. E aí, em muitas passagens da Bíblia, nos mostra que nós vamos ser julgados também. É um julgamento diferente, que vai ser para julgar as nossas obras, para recompensa, mas nós vamos ser julgados, tá? Então, e o terceiro e último lugar é julgar. Julgar com justiça é um tipo diferente de julgar, como eu acabei de dizer. Existe uma forma de justiça que é vingança, como eu acabei de explicar. Mas julgar com justiça é julgar para correção, tá? Nós devemos julgar as pessoas para corrigir elas, para prevenir que elas tenham uma queda, qualquer dano ou até mesmo a morte. Se você está vendo alguém caminhando para a morte ou vendo alguém fazer algo que vai lhe causar dano e você não corrigir aquela pessoa,
você está sendo injusto e você está ajudando aquela pessoa a ser prejudicada. Então, essa é uma diferença. Para a gente aprender melhor essa diferença, vamos ao hebraico. Vamos ver o que é a palavra em hebraico, tá? Então, a palavra em hebraico para justiça ou justo é tzadik, né? Nós sabemos que o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, ele é o rei da justiça, ou um rei justo. Melquisedeque, você já deve ter ouvido essa palavra. Melquisedeque vem da palavra Melech, que é rei, e Zedik, que é justo. Então ele é o rei justo, ele é o rei da justiça. E ele nos ensina como nós devemos julgar. E ele vai nos julgar, né? Para julgar com justiça, primeiramente nós temos que ser justos, como eu acabei de falei no último slide, que nós não podemos julgar com justiça sem primeiro ser justo. E ele vai julgar todas as nações, porque ele é perfeitamente justo. A palavra de Deus diz em João, capítulo 5, versículo 22, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Vai ser Yeshua que vai julgar todo mundo, vai julgar as nações, o próprio Yeshua. Porque ele é o justo, ele veio aqui e ele viveu uma vida justa, e mostrou que ele é justo e ele morreu uma morte inocente. Então, ele tem esse poder de julgar pelos seus atos, porque ele viveu aquilo que ele vai julgar. Ele viveu a lei perfeitamente, então ele pode julgar de acordo com a lei, porque ele é justo. Ele é o nosso rei da justiça. E aí tem outros versículos que falam a mesma coisa que eu coloquei como referência. Vocês podem ler depois. E nós também, depois de ser julgados e justificados, vamos julgar junto com ele. É interessante isso. E ele também diz que nós devemos julgar as coisas na terra. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 3. Se alguém de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Mas vocês não sabem que haveremos de julgar até os anjos? Quais mais as coisas dessa terra? E aí então está a resposta, nós devemos julgar. É nosso dever julgar. Não somente nós devemos, mas é nosso dever julgar. Mas tem que julgar corretamente, tá? Juízo com justiça leva ao arrependimento, correção e posição reta diante do Todo-Poderoso. Por isso, não somente devemos julgar dessa forma, como também devemos receber julgamento com alegria. Então, é dos dois lados. Você deve julgar as pessoas, ou seja, corrigir, né? Corrigir. Não vingança, não por mal, não para se elevar, mas corrigir, ajudar as pessoas a caminhar no caminho reto, tá? Porque Zedik, que é a palavra justo, quer dizer a pessoa que anda retamente, a pessoa que anda no caminho do Todo-Poderoso, anda reto. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12, versículo 1. E aí tem várias outras referências falando que nós devemos receber o juízo, nós devemos receber a correção. Inclusive, tem um versículo que fala, em Apocalipse 3:19, que ele corrige aos que ama. Ele, Yeshua, corrige aos que ele ama. E se você não ama alguém, você não o corrige. Você está vendo ele no caminho errado, fazendo a coisa errada, e se afastando de Deus e você não corrige, isso não é amor, é o contrário. Então vamos lá. Vamos falar sobre justo ou justificado, são duas coisas diferentes. Mais uma vez, a palavra Zedik que está aí na tela, eu coloquei cores diferentes para as letras, porque nós vamos falar das letras em hebraico e o significado das letras.
para nos levar a uma revelação preciosa. Quando eu digo revelação, não estou falando assim profética, não. Estou falando conhecimento, né? Pérolas que a gente pode tirar da palavra através do hebraico. Então, qual a diferença entre ser justo e ser justificado? São duas coisas diferentes. Qual que é a diferença? Para examinar mais profundamente a diferença, vamos aprender um pouco mais de hebraico, tá? Essa palavra, Kodesh, nós já aprendemos essa palavra. Já aprendemos a palavra Kodesh em outros estudos, que significa santo, ser santo. Né? A palavra santo quer dizer separado, especial, para uma função específica. Santo, separado, especial e preciosa, para uma coisa específica. Né? Então, Kodesh. Olha que coisa interessante, gente. A letra Kuf, que é a letra que está aí na tela, ela é simbolicamente, todas as letras em hebraico têm um nome, têm um significado, têm um valor numérico, várias coisas. E o Kuf, simbolicamente, é Kodesh. É o símbolo que significa santo. Tá? É o símbolo para santidade, para ser separado. É o Kodesh. É o Kuf, essa letra, tá? E você vê que nas duas palavras, tanto na Tzadik como Kodesh, tem o Kuf, para santo. Agora, a letra Sari, que é essa aí, Sari, que começa a palavra Tzadik, né, que é justo ou justificado, ou homem justo. Essa letra significa isso também. É a letra que simbolicamente significa uma pessoa justa, justificada. E ela é uma daquelas letras que tem duas formas. Ela tem uma forma quando ela estiver no início ou no meio da palavra, e ela tem uma palavra que chama sofit. Né? São 5 letras em hebraico que tem o sofit. Se você colocar no final da palavra, ela é diferente. Então, o tsari sofit é assim. Então, se ela tivesse ali no final, ela está no começo da palavra. Lembra que é direita e esquerda, tá? Então, ela está na primeira letra da palavra. Tzadik é o tsari. Se ela tivesse na última, ali onde está o kuf, a letra verde, se ela tivesse naquela posição, você tinha que escrever ela dessa forma. Olha que interessante. Então, o Sari, simbolicamente, é uma pessoa justa. E o Sari, no final, ou seja, você começa de uma forma e termina de outra. No final, é justificado. Olha que coisa mais linda o hebraico é. Né? Olha como Deus fez essa letra. Ela, se você olhar, observar, parece um homem ajoelhado, adorando e orando a Deus. Então, a pessoa justa é aquela que está sempre se prostrada diante de Deus, quer fazer a vontade de Deus, está sempre buscando a Deus, adorando a Deus. Então, ali está simbolicamente, até a forma da letra mostra um homem ajoelhado adorando a Deus. E quando ele é justificado, ou seja, se você se prostra e se humilha diante de Deus, ele te eleva. Então, quando você está justificado, aí agora a letra parece um homem de pé, não mais ajoelhado, mas de pé, mas mesmo assim ele continua adorando e louvando e glorificando a Deus. Então, olha que lindo, né? O tsari, essa letra que significa justo em hebraico, a primeira forma dela é um homem prostrado, ajoelhado, humilhado diante de Deus e adorando a Deus. E a sua forma final, o resultado, o fruto de você se humilhar e se prostrar diante de Deus, é um homem de pé, elevado, ou seja, Deus o eleva, Deus o levanta. Mas ele continua adorando a Deus. Muito lindo, é muito lindo. Eu não consigo. O hebraico, meu Deus, é muito lindo. É realmente a linguagem santa, porque não existe
Não existe como essa linguagem ser dessa forma, a não ser que veio do divino, veio do Todo-Poderoso. É lindo demais. Então, vamos continuar. Você pode ser santo, ou seja, você pode ser separado, mas não justo. Como assim? O que você quer dizer com isso? Existem muitos homens que são considerados homens santos, né? O Papa é um homem santo, o Buda é um homem santo. Eles eram não somente homens santos ou separados na sua própria religião, mas eles, ou mestres, pastores, qualquer pessoa com um título, com um nome religioso, é considerado um homem santo, mas não quer dizer que eles são um homem justo. Ou seja, tem tantos líderes, tantas pessoas, líderes de igreja, pastores, que a gente vê que caíram, ou quando você olha na vida íntima daquelas pessoas, era uma pessoa injusta, uma pessoa que estava pecando escondido, fazendo coisas erradas. É triste isso, essa é uma realidade, né, no mundo. Então você pode ser uma pessoa que é considerado santo e não ser justo. Mas você não pode ser justo sem ser santo. Então, mais uma vez, olhando nas palavras, quando a palavra Kodesh que está embaixo, tem a letra que diz que ele é separado, que é santo, que é o Kuf. Mas a palavra Zedik, que é justo, tem a letra de santo e tem a letra de justo. Então, para você ser justo, você tem que ser santo. Mas você pode ser santo sem ser justo. É o que ensina essa lição, mais uma pérola ali que a gente pode ver no hebraico, somente no hebraico. Nós somos justificados pela fé. Romanos 3, 22, 24 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, aí, mais uma vez, está afirmando que nós somos justificados gratuitamente através de Cristo Jesus. Por isso que eu digo que nem todo homem santo é justo ou justificado, porque esses líderes de outras religiões que não reconhecem a Jesus Cristo como o Messias, ou como Deus, ou como Senhor, eles são santos, mas eles não são justificados, porque a gente é justificado por Cristo. Então é uma triste realidade isso, mas é uma realidade. Se você não tem Jesus Cristo e não recebeu ainda o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você não é justificado perante os olhos de Deus. Não adianta fazer obras, não adianta nada, não adianta fazer sacrifícios, não adianta fazer nada, porque nós somos justificados pela graça e pela fé em Jesus, em Yeshua. Não há outro caminho. Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, se você pode ser justo, você pode ser santo e separado em qualquer religião e não ser justificado ou justo. Então é algo muito sério e é bíblico, tá? Mas nós somos justos pelos atos. Mais uma vez, parece que está contradizendo, né? Nós somos justificados por Jesus, mas nós somos considerados justos pelos nossos atos, né? Abraão foi o primeiro que foi visto como um justo perante os olhos de Deus, porque ele caminhava seguindo os decretos, os ensinamentos, ele caminhava reto, ele fazia o que era correto. Então Deus o viu como justo, ele viu como justo, mas todos nós somos justificados, é diferente, ser justo e justificado, duas coisas diferentes. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Então,
É muita coisa, isso que eu estou falando, é muita coisa em pouco tempo. Não são aqueles que ouvem a lei, que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses são declarados justos. Se você quer ser justo, não estou falando de justificado, justo. Nós somos justificados quando a gente recebe o sacrifício, o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Nesse momento, daquele momento em diante, nós somos justificados, ou seja, perante Deus, nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados, porque Yeshua pagou pelos nossos pecados. Mas se você quer ser considerado justo, é um homem que anda reto. Se você quer ser considerado justo perante a Deus, você tem que ouvir e seguir a lei. Né? A palavra em hebraico não existe a palavra obedecer. Não existe obedecer. Só existe no hebraico contemporâneo, mas estou falando no original, não existe. A palavra que é traduzido como obedecer é o Shema. Né? Shema Israel quer dizer ouça, siga, guarde, obedeça, né? Mas é assim, guarde, ouça, entenda e guarde e pratique o que você está escutando. É o Shema. É uma palavrinha que significa tudo isso, né? E a gente traduz como obedecer por isso, porque você tem que ouvir, entender e praticar. Isso é Shema. Então, Shema Israel, né? E você vai ser considerado justo quando você Shema. E assim, nós recebemos a salvação e somos justificados pelo sacrifício do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, Yeshua. Mas a gente quer viver uma vida abençoada, uma vida com shalom, a gente tem que ser justo também. Não só justificado, mas ser justo. Ou seja, estudar mais a palavra de Deus, entender mais a palavra de Deus, obedecer mais a palavra de Deus e seguir, tá? Então, vamos encerrar agora. Acho que tem mais um versículo para encerrar o estudo. Mais uma vez eu te peço, se você gostou desse estudo, se te abençoou de alguma forma, se edificou a sua vida de alguma forma, deixe um like, compartilha e se inscreva no canal, porque isso vai ajudar. A minha meta é alcançar o máximo de número de pessoas possíveis e aproximar as pessoas mais de Elohim, o Deus criador dos céus e da terra. Essa é a minha meta. E a verdade é que eu faço isso por mim mesmo, para mim mesmo ficar mais próximo dele. E se a outra pessoa, se mais uma pessoa escutar os meus estudos e se aproximar de Deus também, valeu a pena fazer isso. Valeu a pena todo o esforço, tá? Porque é muito trabalho, é um trabalho. É uma obra de amor, mas dá trabalho. Não é fácil fazer esses vídeos. Mas, ao mesmo tempo, nem se ninguém escutar, eu estou fazendo ao meu Deus, ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o meu Senhor, o Deus da Bíblia, tá? Então, eu deixo aí. Vamos ler o último versículo e eu encerro o estudo dessa semana. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, viu? A ele pertence a vingança, não a nós. Eu retribuirei. Então, toda aquela injustiça que aconteceu na sua vida, que aconteceu na vida das pessoas, ele vai retribuir. Não pense que ninguém escapou da ira ou escapou da justiça de Deus. Se uma pessoa matou centenas de pessoas e aí passou para a eternidade, a gente fala, que coisa mais injusta, tantas pessoas sofreram e não aconteceu nada com ele. Vai chegar o dia que o próprio Criador vai retribuir com vingança tudo que as pessoas fizeram e pensaram que conseguiram fazer e escaparam sem nenhuma consequência. Não existe isso, viu? Vai chegar o dia que vai ter a vingança do Todo-Poderoso, né? Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Como eu disse, o Senhor julgará o seu povo. E começa com o povo dele, Israel. Nós não vamos escapar do juízo de Deus. Nós vamos escapar da ira, tá? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias,
depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Mais uma vez, ele não livra a gente de tribulação. E outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Deus é Rei fiel. Deus é Rei fiel. Shabbat Shalom para vocês. Fiquem com o Shalom do Senhor e a gente se vê semana que vem. Se Deus permitir, essa semana eu vou fazer um vídeo de testemunho também. Então, fiquem com Deus. Até mais.